Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nil Ferreira, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Já vou pedir desculpa pela iluminação aqui que tá improvisada, então deve estar gerando alguma sombra, algum branco a mais aí na pele. Mas logo logo vou normalizar meu cantinho ali. Desculpa também pelo áudio, né? Cara, Ribeirão Preto, tá um calor infernal, não dá pra desligar o ar-condicionado, desculpa, vai com ruído mesmo. Pois bem, eu gostaria de gravar um vídeo sobre o TDAH e o impacto dele no esporte. Eu sou TDAH, sou diagnosticado TDAH já há bastante tempo, já trato, tem um bom tempo, né? Passei a tratar com medicamento. E sou goleiro, sou atleta, sou músico e o TDAH impacta bastante na minha vida. Para quem já é inscrito no canal, quem já é inscrito aqui no canal, eu postei faz bem pouco tempo se vocês queriam algo sobre o TDAH ou sobre o esporte após os 36. E em primeiro ficou o TDAH, né, após os 30 na verdade. Mas eu vou fazer também sobre o esporte após os 30 anos, eu que tenho 36, eu não me vejo parando, eu não me vejo sem jogar, né? Mas esse vídeo ainda não é o vídeo sobre o TDAH no esporte, tá? Esse aqui eu vou fazer como fosse um prelúdio, né? Eu vou apresentar, vou me apresentar e apresentar, contar mais ou menos a minha experiência de quando eu descobri o TDAH, como passou a ser uma fala da minha vida, vai, uma, não sei, um conceito da minha vida, o TDAH. Eu comecei a me entender, inclusive, por descobrir que tinha TDAH. Eu tenho 36 anos, sou natural de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo mesmo. Moro em Ribeirão Preto tem quase 10 anos. Sou músico, sou DJ da banda Masked Maggots, Slipknot Cover, sou DJ também do Projeto Australis, onde eu não posto nada faz muito tempo. Mas só quando eu tratei um pouco mais sério o meu TDAH, né, quando eu mudei meu tratamento, que eu consegui, por exemplo, produzir o Projeto Australis, que nada mais é que o resultado dos meus cursos, do meu estudo sobre música eletrônica. Então é um negócio bem rústico, tem bastante erro lá, inclusive, mas que eu achei legal meio que imortalizar, sei lá, meio que registrar essa fase da minha vida, que foi uma evolução, tá? Compulsão, muito inerente de quem tem TDAH, eu tô falando muito né, ultimamente, mas eu vou tentar evitar isso, ainda mais se escapar alguns aí, pô, um pouquinho de paciência, por favor. Pois bem, o TDAH na minha vida. Como eu disse, eu sou lá de Rio Claro. A minha família é de migrantes e imigrantes. Meus avós vieram para o Brasil para trabalhar na. Meu avô italiano e tal, minha avó também, de fora, vieram para trabalhar em lavoura aqui. E a minha família veio da fazenda, veio do sítio, da colheita. Meus pais trabalharam muito em colheita. Meu pai eu acho que um pouco menos, meu pai até morou em São Paulo, daí eles se conheceram aqui, ali em Rio Claro. E dali veio a nossa família, então era uma galera ignorante, assim, não tiveram muito acesso, né, mano, à informação, não tiveram estudos. E é claro que ali eu sou de 87, na década de 90, eu uma criança cheia de coisa, eles achavam só que eu era um moleque muito distraído, um moleque que não ligava muito pras coisas, então não... Eu cometia vários enganos, mano, mas vários mesmo. E meus pais não tinham instrução suficiente pra saber, para pelo menos procurar o que eu tinha, para ter um ponto de partida. De forma que eu tenho várias histórias que são hilárias, na época foram até tristes, mas são bem hilárias, que hoje eu dou muita risada, minha mãe ri muito também. Por exemplo, uma época que eu estudava na escola Vitorino Machado, em Rio Claro, era uma pré-escola, e era aquela época de reciclagem, então a gente levava a reciclagem, e eu fazia questão de pegar a reciclagem na minha região ali, na minha vizinhança, da família, para levar para a escola, que eu achava super legal. Acho que a gente ia ganhar uma viagem, alguma coisa também, com alguma meta, não lembro direito, mas eu queria muito pegar aquela reciclagem. E num dia, quando eu levei uma sacolinha com bastante coisa, eu simplesmente joguei minha mochila junto lá nos cestos e nos baldes lá. Tambores, nos tambores, tava tentando achar essa palavra. Eu joguei minha bolsa lá, minha mochila naqueles tambores. A gente tinha muito pouco dinheiro, velho, aquilo era um prejuízo muito foda. Eu sei o quanto deve ter sido pesado pra época. Mas eu joguei minha mochila lá e nunca mais achei. E até hoje eu não lembro do momento em que eu jogo a mochila ali dentro. Inclusive eu queria fazer um adendo, que a minha memória
em alguns pontos. Agora não tanto, porque eu fiz bastante terapia, eu fiz análise, trato com medicamento, né? Eu tomo Ritalina e eu tomo algumas vitaminas também que ajudam bastante. Mas via de regra a minha vida era assim: imagina uma linha. Aí você vai e dobra essa linha assim, faz aquela barriga na linha e junta as duas pontas da curva daquela linha. Aquela linha, a parte que sobra dessa linha é tipo a minha memória, assim, é uma parte que perde. Minha memória simplesmente ela pula de um ponto no outro e eu não lembro. Pula de um ponto pro outro, eu não vou lembrar. Então vai falar, ah, você falou tal coisa, sinceramente eu não vou lembrar que falei. Ou muitas vezes também que eu sei que tem amigos, isso magoa um pouquinho, tá? Tô aprendendo a não me importar, né? Que tipo, até porque eu tô aprendendo a entender que amigo não faz isso, na verdade. Mas eu tenho vários amigos que falam pelas minhas costas que eu sou mentiroso ou coisas do tipo, porque por conta de TDAH maltratado, assim, um tratamento precário ou inexistente, eu misturo as histórias, né? Então, às vezes, eu acabo colocando pessoas que não estavam na história, ou até fatos que aconteceram em outra história. Eu vou misturando, fazendo mashups de história, assim, e parece mesmo mentira. Só que tanto é que eu falo na frente das pessoas, eu não falo assim escondidinho de canto, não peço pra não contar, eu simplesmente misturo as coisas, mano. Só que aí os caras ficam com essa falação, gente até que eu admiro, gente que eu gosto assim, fez isso magoa bastante, mas paciência, a gente aprende a viver, né? Inclusive se você tem TDAH e já passou por isso, ou tem sinais desse tipo, me conta aí, cara, que é legal a gente compartilhar e não se sentir tão bizarro, né? Mas voltando para as peripécias da minha vida, cara, milhões de vezes a minha mãe falava pra ir no varejão. Não sei como é que chama na cidade de vocês. Aí aqui em Ribeirão tem um que é bem famoso, chama Cenourão. Rio Claro sempre foi varejão, que a gente ia pra comprar fruta, legume. E a minha mãe falava, vai buscar tomate. E a minha cabeça achava um padrão pra trocar alface por tomate, tomate por alface. E eu confundia os dois, mano. Sempre que ela mandava eu buscar um, eu trazia o outro. Com frutas era muito difícil isso acontecer, mas com tomate e alface era bizarro, mano. Assim como com couve e almeirão. Tá? Que até hoje, eu adulto, se eu for no mercado, eu sei que eu vou ter dificuldade para distinguir, mesmo escrito lá. É um sinalzão brabo do TDAH, tá? Fato é que o TDAH ele causa uma compulsão na gente, né, como eu já disse. E então a gente tem momentos de falar muito, mas falar desenfreado mesmo. Quando eu fico muito tempo sem medicação também, que eu volto a tomar, também me desembesta a falar. E isso acaba mexendo um pouquinho com o círculo social da gente, que tem gente que não gosta. Sei lá. Eu sei que às vezes eu não sou a pessoa mais simpática do mundo, embora eu tente ser o mais legal e justo possível com as pessoas, mas o TDAH eu sei que faz eu raciocinar diferente, eu pensar diferente e ter gostos diferentes. Então, por exemplo, nas equipes de futebol que eu joguei, nos times que eu joguei, eu sempre gostei muito de ler. Então eu era um cara estranho, um cara diferente, porque eu gostava de ler e atleta normalmente não gosta, né, cara? Tipo, não é que não gosta, mas não é o foco. E às vezes eu tava muito apaixonado num livro, eu tava muito vidrado, assim, que eu sou de me apaixonar demais por livro. Então eu não tava pra resenha. Aí eu tive minha fase roqueirinho, que não durou tanto, assim. Sempre gostei, fui muito plural na música, né? E então assim, eu nunca me encaixei em lugar nenhum, de verdade. Eu sempre senti que incomodava ou que as pessoas se esforçavam pra querer estar comigo, isso é estranho. É quase um complexo de do impostor, né? Minha mulher brinca que eu sou espalhado, todo lugar eu faço alguma amizade, mas a verdade é que eu ando e não é tipo, não tô fazendo tipo não, tá? Eu tenho sempre essa sensação de que as pessoas me aturam, não de que elas gostam de mim. E isso às vezes machuca um pouco, assim. É mais sobre mim do que sobre as pessoas, e às vezes é mais sobre as pessoas do que sobre eu, né? Que infelizmente a gente acaba encontrando muita gente ignorante na vida, gente que não entende a gente, mas também não tem a menor intenção de entender que todo mundo tem uma peculiaridade, só que eu, enquanto TDAH, as minhas são um pouquinho maiores. Inclusive a minha psiquiatra atual, né, com quem eu trato, ela já me fez alguns testes, ela tem certeza que eu tenho algum pezinho no espectro autista, mas eu nunca fui procurar porque não é descobrir. Isso agora vai mudar minha vida, eu já vivo muito bem agora com o meu TDAH, a minha vida flui muito legal.
E eu acho que não tem a necessidade, assim, de repente incluir mais um tratamento, sei lá, eu não sinto mais nenhuma limitação, como eu sempre me senti na minha vida, tá? Coisas muito básicas e muito simples eram desafios gigantes para mim. Estudar, ler, que eu adoro ler, eu voltava páginas e páginas, eu lia 2, 3 capítulos, depois eu voltava e lia de novo. E eu até tive uma amiga, na verdade esposa de um ex-integrante da banda, que ela sempre me falava, eu leio 2 livros na semana, como é que você leva 15 dias pra ler um livro? E eu pensava comigo, puta vida, cara, como é que eu vou explicar pra ela que eu preciso voltar, às vezes 2, 3, 4 capítulos e ler de novo? Então um livro que eu lia em 10 dias era muita coisa, tá? Pra um TDAH guardar sem tratamento, é foda, cara. Mas voltando pra minha experiência, como eu descobri que era TDAH o meu problema e não só burrice, ou só lerdeza, só distração, ou todas as descrições que as pessoas faziam sobre mim. Bom, primeiro desde moleque eu tinha esses sinais, né, de que eu errava as coisas. Às vezes parecia até que eu era disléxico, porque eu não. Às vezes as coisas não guardavam na minha cabeça. Ao passo que eu guardava muitos padrões das coisas e eu adorava quebrar esses padrões, inclusive até hoje. Eu não gosto de fazer coisas padronizadas. Eu gosto de acabo pegando um caminho diferente para fazer as coisas, buscar formas novas de fazer as coisas, mas eu aprendi a transformar isso em vantagem, a ser uma pessoa mais criativa, um pouco mais menos maçante. Mas, repetindo, sempre tiveram pessoas que não entenderam, que até me trataram mal por isso. Eu conheço muita gente que ainda me trata mal e pensa que eu não percebo. E o legal é falar que assim, o fato de eu não responder, de eu não brigar, ou de eu não retalhar, não significa que eu não vi ou que não machucou, tá? Só significa que eu tô tentando não me importar. Porque, tipo, a pessoa se faz pequena tentando fazer pouco de outra, sei lá, de repente não compensa pra mim entrar nessa vibe. Que engloba muito aqueles amigos que eu falei, aquelas pessoas próximas, que ficam fazendo pouco, falando pelas minhas costas que eu minto, ou qualquer coisa do tipo. Nunca trocou uma ideia comigo, tá ligado? Eu teria esclarecido de boaça, assim, sem brigar, sem nada. Mas eu entendo também, às vezes a pessoa me acha cansativo, porque eu preciso mesmo explicar direito as coisas, eu não consigo explicar por cima, até porque é uma vida inteira sendo mal interpretado, então a gente quer se fazer entender. Todavia, agora sim, vamos lá pra parte que eu não tô medicado pra fazer esse vídeo e é de propósito, tá? Mas vamos lá, vamos pra parte em que eu descobri o TDAH na minha vida. Eu estudei na escola Antônio Sebastião da Silva, em Rio Claro. Uma parte dos meus estudos foi lá. E eu tive muita sorte de ali pelo terceiro ano conhecer uma professora que ela era psicóloga. Ela não me deu aula, mas ela era psicóloga, além de professora. E ela fazia questão de passar nas salas e falar que se algum aluno tivesse algum problema, alguma coisa, alguma dificuldade, alguma limitação, que podia chamar ela que ela ia trocar ideia. Era uma consulta de graça, flagra. E isso foi na quarta série, eu lembrei. Porque eu até lembro o nome da outra professora, que embora de uma maneira bem ruim, acabou sendo bastante importante na minha vida, que é a professora Silvia. Ela foi até diretora da escola, era uma muito magra e usava óculos. Eu não vou esquecer dela nunca, porque a única contribuição boa que ela deu para minha vida foi a frase: o saber não ocupa lugar. Eu gostava muito dessa frase, eu gosto muito dessa frase, porque independente do tamanho da tua cabeça, você sempre pode guardar um universo aqui dentro, né? Para tudo existe limite de espaço, menos para o saber. Então, porra, isso foi uma frase legal. Foi a única contribuição boa que ela deu na minha vida. Porque dentre muitas coisas estranhas que eu tenho na vida, eu tenho o fato de ser ambidestro. E eu tinha uma paixão por ser diferente, eu não sei porquê, eu achava legal ser diferente. Então eu escrevia muito mais de esquerda no meio das pessoas. E essa professora, ela me deu aula na quarta série, ela não me deixava escrever de esquerda. Ela me fazia ridículo na frente das outras crianças. Ela implicava comigo, tanto que da pré-escola até a quarta série eu ganhava tudo que eu participava em concurso de poesia, de redação. Eu sempre escrevi muito bem, eu sempre compus muito bem. História eu não escrevia tão bem, mas eu gosto de escrever também, eu até estou escrevendo um livro. E ela simplesmente me humilhava, fazia pouco dos meus textos. Ela corrigia como
quem corrigia um adulto sem entender que era uma criança ali, eu tinha 9, 10 anos. Mas ela gostava de humilhar assim, por implicância, cara. Eu nunca entendi o que ela tinha contra eu, porque eu não era nem um aluno engraçadinho. Eu tinha amizade com todo mundo. Tudo bem, eu falava bastante por conta do TDAH, eu tinha compulsão por falar. Mas nunca fui uma pessoa violenta ou irônica ou que atrapalhasse as aulas. Inclusive, eu tinha muita nota boa, sempre fui um ótimo aluno. Mas ela pegou ar pelo fato de eu escrever de mão esquerda e desde então, inclusive até hoje eu fico meio nervoso assim de escrever de esquerda na frente das pessoas, eu escrevo muito mais de direita, mas eu não me furto não, se eu precisar e se for mais cômodo para mim, eu faço qualquer coisa com a mão esquerda também. Mas por conta desse comportamento dessa professora, por conta da escrotidão dela, eu fui procurar. Cara, e eu não consigo lembrar o nome da outra professora, cara. Foi tão importante e tão foda pra minha vida. Que era psicóloga. E ela. Eu fui conversar com ela, na verdade, pra eu aprender a não fazer mais as coisas de esquerda. E pra eu também, eu queria entender o que era tão errado eu pender pro lado esquerdo, assim, tudo que eu fazia, minha mão esquerda, eu chutava de esquerda, eu comecei a aprender a chutar de direita. Sério, ela me impactou dessa forma, professora. E aí eu fui conversando com ela e ela falou, cara, eu acho que. Ela não falou dessa forma, era uma criança, é claro. Mas ela falou algo do tipo, cara, eu acho que você tem TDA, que era o transtorno do déficit de atenção. Mas com o tempo veio TDAH. E desde então eu não tinha dinheiro, não tinha muita medicação para isso. Eu não tinha acesso à Ritalina. E ela também não poderia me passar a Ritalina, né? Tem que ser psiquiatra para isso. Então eu sempre fiz muitos exercícios, eu sempre fiz muita terapia, eu adaptava a minha vida para conviver com o TDAH e foi dessa forma, até dolorosa assim, com pontos cômicos, mas muito tragicômicos, muito mais tragicômicos, que eu descobri o TDAH e fui vivendo. Eu não faço ideia como é que eu me formei na faculdade ainda sendo músico, porque durante a faculdade eu ainda toquei com uma dupla sertaneja. Foi a maneira de eu não passar fome, até. Não que eu tenha tocado só por isso, tá? Eu queria o desafio, eu gostava dos caras, da banda, gostava da dupla, os meninos eram muito fodas e eles são muito famosos até hoje, inclusive. Mas eu não sei como eu me formei assim. A minha cabeça era uma bagunça, estudar era muito difícil, era um parto. A gente que tem TDAH, não é que a gente se esforça mais, mas a gente se esforça diferente. Acho que eu até já falei isso no vídeo, né? E dessa forma eu vim morar para Ribeirão há 10 anos, comecei a namorar com a Patrícia, um pouco mais de 10 anos, 10 anos e meio na verdade, né? Eu comecei a namorar a Patrícia, vim morar em Ribeirão e aqui com um pouco mais de acesso, também tendo. Aí eu sempre tive convênio, mas eu nunca me importei muito em tratar direito do TDAH. E um dia, com o apoio da Patrícia, cara, preconceito idiota, né, velho? Coisa que eu quase nunca tive na minha vida, assim. Quando eu tive, eu mesmo combati. Foi preconceito, e é um puta preconceito idiota com vergonha de ir no psiquiatra, velho. Falei, porra, consultei psicólogo a minha vida inteira e agora tô com vergonha de psiquiatra, mano. Ai que imbecil. E quando eu fui no primeiro psiquiatra aqui em Ribeirão, minha vida mudou. As formas de terapia, as medicações, eu mesmo me importar em estudar, esses canais das pessoas que falam sobre TDAH. Tem muita gente que faz pelo floreio, tem gente que nem tem TDAH e produz conteúdo sobre. Mas tem muito canal que ajuda, que é muito bom e vai abrindo a cabeça da gente. Você vê que é um transtorno que nem é tido como uma deficiência e a gente convive com ele. Hoje eu tomo algumas vitaminas, depois eu vou no próximo vídeo sobre o esporte, que esse aqui tá ficando bem longo. Eu vou eu vou colocar as vitaminas que eu tomo, que eu passo muito tempo sem tomar Ritalina com essas vitaminas, inclusive é um complexo, que é bem legal. Mas espero que não tenha entediado vocês, que tenha sido esclarecedor, que tenha gerado aí alguma identificação e que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, pode me falar que eu sou praticamente um expert em TDAH, eu convivo com isso desde a infância, claro. E eu pesquiso sobre isso desde sempre. Então, no que eu puder ajudar, vai ser um enorme prazer.